Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Entonces, la iglesia es el último bastión que ha quedado en Nicaragua en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, denunciando las agresiones y vulneraciones de derechos humanos. Y lógicamente esto no le es grato a la dictadura Ortega Murillo y trata de una u otra manera también de silenciarlo de manera total a cada uno de ellos. Marta Molina, que acabamos de escutar, está a falar da Nicarágua, da repressão do regime de Manágua e também da importância da Igreja na denúncia de tudo o que está a acontecer neste país do continente americano. Nós já falámos aqui várias vezes no nosso programa da Nicarágua e se voltamos agora ao tema é porque a situação se está a agravar de dia para dia. Desde a dissolução de uma universidade católica, a prisão de mais 3 sacerdotes e atos de profanação à Igreja, são vários os sinais preocupantes que continuam a chegar da Nicarágua e de que vamos falar com a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que está aqui connosco. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Mas vamos começar pelo Paquistão. Na semana passada demos conta aqui no nosso programa do ataque a uma escola católica no norte do Paquistão, em que um agente da polícia que tinha sido contratado como agente, como segurança do estabelecimento de ensino, matou a tiro 2 raparigas, 2 jovens estudantes cristãs e feriu ainda mais 5 pessoas. Este ataque trouxe para a ordem do dia esta questão da perseguição aos cristãos neste país, o Paquistão, e toda a violência que se faz sentir, especialmente sobre as raparigas e as mulheres. Um problema grave que a Fundação AIS tem vindo a denunciar e que é, aliás, Catarina, o tema de uma exposição que está presente por estes dias na Igreja de Santa Clara, em Évora. É verdade, Paulo, e aproveito para deixar aqui então o convite a todos os que nos acompanham neste momento através da televisão para, se tiverem a possibilidade de ir a Évora, passarem então pela Igreja de Santa Clara e verem de facto esta exposição, que é, como o Paulo acabou de dizer, uma denúncia de um problema que é muito inquietante e que afeta de facto milhares de mulheres e raparigas cristãs no Paquistão, mas também em outros países, como por exemplo na Nigéria, no Egito, só para dar aqui alguns exemplos aos nossos telespectadores. Portanto, em causa está o facto de estas raparigas e estas mulheres serem cristãs, portanto, pertencerem a uma minoria religiosa nos seus países e de serem alvo de grupos radicais, de pessoas sem escrúpulos, de malfeitores. Há pouco falei no ataque à escola católica, que traduz também essa realidade de que as mulheres e as raparigas cristãs são olhadas muitas vezes como simples objeto, não tendo direitos, não tendo sequer o direito de estudar, de aprender, de ganhar uma vida independente. Exato, são de facto 2 faces da mesma moeda da perseguição de uma sociedade que tem setores muito radicalizados, que olham de facto para as mulheres e para as raparigas cristãs e de todas as outras minorias religiosas e acham que de facto podem fazer delas o que bem entenderem. Daí o rapto, daí os casamentos forçados e daí também os ataques às escolas, que vai de facto um passo muito pequeno. Um passo muito pequeno que significa a queda, muitas vezes, num verdadeiro abismo para as mulheres e para as raparigas que caem nas mãos destes extremistas. Esta, de facto, é uma tragédia que envolverá centenas de raparigas todos os anos. Ayla Gil, que pertence à Comissão de Justiça e Paz do Paquistão, é uma das pessoas que mais têm acompanhado este problema e diz-nos, sem margem para dúvidas, que o rapto de raparigas cristãs e de outras minorias religiosas está a crescer de dia para dia no Paquistão. A sua atenção agora para uma reportagem produzida pela Fundação AIS que ajuda a perceber melhor o drama e a dimensão desta realidade que é criminosa e que acontece debaixo dos nossos olhos. The first and foremost issue is forced religious conversion of minority women.
Forced conversion means changing someone's religion without his or her will. It's very common and it's alarming here in Pakistan. Since last 10 years, there is a increase 20 to 30% every year. A woman from minority community, she is less empowered, marginalized. She don't have equal access to education and opportunities. Therefore, she is an easy target. A recent case, there was a girl, she belongs to district of Sheikhupura. One day she didn't come back from the school. She is 13 years old and no one knows where she is, and police is not cooperative at all. ਮਸਲਾ ਜੀ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਦਰਸੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚੀ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕਲਮਾ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਪੱਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇ They are kidnapped, abducted, and then they'll got some sort of brainwashing from them as well, that we will give you some sort of financial benefit. Behind this is marriage. The particular age for conversion is considered 13 to 16 years. This is the question that how can a 13-year-old decide consciously by her free will that she is going to be converted or she want to embrace Islam. Then they don't allow her to meet a single person from their family. So this is a sort of psychological and mental torture for the girl as well. There is no protection by law and they should criminalize this cruel act of conversion. Foi Ayla Gil, da Comissão de Justiça e Paz do Paquistão. Este é de facto um problema muito grave que afeta centenas de mulheres e raparigas todos os anos. O Paquistão é apenas um dos países onde esta tragédia tem lugar. Na exposição que a Fundação AIS está patente, que a Fundação AIS promoveu e que está patente na Igreja de Santa Clara, em Évora, de que falei há pouco, esta exposição procura trazer esta questão, este tema para a atualidade, procura trazer este tema para as nossas consciências. E falo disto agora porque o arcebispo de Évora, Dom Francisco Serra Coelho, que esteve presente na inauguração da exposição, ele mostrou-se impressionado com aquilo que viu, com aquilo que leu e no final, em declarações ao nosso programa, deixou mesmo um repto. É necessário que nos empenhemos todos na solidariedade para com a Igreja, para com esta Igreja que sofre no mundo de hoje. É necessário que nos empenhemos. Eu gostava, como bispo desta diocese, arcebispo de Évora, de apelar a todos nós cristãos que acordemos para o direito de consciência, para o direito de liberdade e para a nossa obrigação de solidariedade para com esta Igreja, que eu diria que no seguimento da cortina de ferro, no seguimento da Igreja amordaçada, a Igreja, enfim, dos caniços de África também, da África intolerante, de muitos totalitarismos marxistas, comunistas, totalitarismos nazis, totalitarismos fascistas e diversas expressões não ideológicas, mas de intolerância religiosa, quase sempre manipulada, porque sabemos que a religião em si é sempre de paz, de amor, de fraternidade, mas muitas vezes deixa-se aprisionar pela ganância, pelo extremismo fanático, enfim, de ditaduras, todas elas totalitárias, que neste ambiente nós estejamos acordados e não façamos de conta que não é nada connosco, é connosco. Tomar conta da consciência dos outros
é o que define os totalitarismos religiosos e políticos. Falámos do Paquistão há pouco, mas outro dos países onde o rapto de mulheres e raparigas cristãs é mais acentuado é a Nigéria. Por lá, pelo país mais populoso de África, até os sacerdotes e as irmãs estão em risco. E se o rapto de mulheres, e não só de pessoas, é uma realidade cruel na Nigéria, a comunidade cristã enfrenta também, de facto, a ameaça terrorista de grupos armados como o Boko Haram ou dos pastores nómadas Fulani, cada vez mais agressivos, cada vez mais radicalizados. E falamos disto agora porque no dia 5 de junho de 2022, assinalou-se agora um ano, ocorreu um brutal ataque terrorista à igreja de São Francisco de Xavier, na localidade de Ovo. Foi, de facto, um massacre. Nesse dia, há um ano, no dia 5 de junho, 41 fiéis perderam a vida e mais de 70 ficaram feridos. Muitos deles ainda aguardam por apoio e por justiça. A situação é de tal forma terrível que, Catarina, a Fundação AIS até está a promover uma petição no Reino Unido para que o governo de Londres possa agir de alguma forma em favor destas vítimas. É verdade, Paulo, e é mais um exemplo desta dimensão da amplitude do trabalho da Fundação AIS no apoio às comunidades cristãs. Portanto, neste caso em concreto, o nosso secretariado britânico da Fundação AIS, que tem uma grande ligação, uma grande proximidade com as questões relacionadas com a Nigéria, está de facto a promover então uma petição no Reino Unido em favor das vítimas do massacre ocorrido há um ano na igreja de São Francisco Xavier, em Ovo. E agora, no dia 5 de junho, quando se assinalou este primeiro aniversário deste terrível atentado terrorista, esta petição foi entregue à enviada especial do Primeiro-Ministro britânico para as questões da liberdade de religião ou de crença. Sim, foi entregue pelos nossos colegas do Secretariado Britânico da Fundação AIS, a Fiona Bruce, que tem de facto esse alto cargo governamental. Apesar de reivindicado pelo grupo terrorista Província da África Ocidental do Estado Islâmico, até ao momento as autoridades nigerianas não acusaram ainda nenhuma organização pelo massacre nesta igreja. Pois não, e por isso então a Fundação AIS decidiu promover esta petição, com este propósito levar o Governo de Londres a exortar as autoridades nigerianas para que possam agir e que possam de facto levar à justiça os responsáveis pelo ataque. Esta petição tem também como objetivo ajudar a alertar a opinião pública para a situação por vezes dramática em que se encontram as comunidades cristãs na Nigéria e em outros países em que são alvos constantes de ataques terroristas ou de grupos radicais. Sim, é isso precisamente, Paulo. Portanto, o ataque ocorrido na igreja de São Francisco Xavier, na Nigéria, há um ano, é de facto apenas um exemplo do que está a acontecer em muitos países em que os cristãos e outras minorias religiosas, claro, estão a ser vítimas, são as principais vítimas de uma violência que parece, podemos dizer, interminável. E é preciso, de facto, fazer alguma coisa, é preciso começar pela mobilização das pessoas, portanto, é preciso quebrar o silêncio sobre a perseguição religiosa. O ataque na igreja de Ovo deu origem a esta petição de que falámos e foi, de facto, de uma brutalidade impressionante. O Papa Francisco falou deste ataque, falou com tristeza deste massacre que provocou, como já vimos, dezenas de mortos e de feridos no domingo 5 de junho do ano passado, como os nossos colegas do Rome Report recordam na peça que vamos ver já de seguida. Pope Francis expressed his sorrow for the victims of the massacre in Nigeria on Pentecost Sunday. During the celebration in a church in Ondo, men armed with rifles opened fire on the faithful, leaving at least 50 dead, including many children. The mass shooting was in the Catholic Church of St. Francis Xavier of Owo, located in an area that, until now, had been considered one of the most peaceful in the region. In a virtual meeting organized by Aid to the Church in Need, just days before the attack, Archbishop Matthew Manoso of Kaduna stressed the danger of the growing strength of the terrorist groups in the country. In the last 4 years or so, it has taken a new dimension because they have acquired weapons and therefore they have the ability to destroy massively and therefore destroying villages, dispossessing them of their
properties, killing people, making so many people refugees. The country's president has condemned the act, but the identity of the assailants is still unknown. Falámos do ataque à igreja de São Francisco de Xavier em Ovo, na Nigéria, a 5 de junho do ano passado. Este ataque revela um clima de insegurança que faz aumentar, de facto, também a importância do apoio que é prestado às comunidades cristãs por instituições, Catarina, como, por exemplo, a Fundação AIS. Sem dúvida, Paulo. Para as comunidades cristãs que são vítimas dos terroristas, que são vítimas de grupos armados, é de alguma forma um conforto saberem que não estão sós, saberem que não foram abandonadas, que há alguém no mundo que olha por elas, que está com elas, que reza por elas, que se preocupa com elas. Portanto, e nós na Fundação AIS procuramos ser efetivamente isso, nós procuramos ser a mão amiga que está sempre presente e pronta a ajudar e ser a voz também que denuncia ao mundo o que se está a passar. Portanto, temos esta missão e sabemos que, com a ajuda dos nossos benfeitores e amigos, iremos conseguir também secar as lágrimas na Nigéria de Deus, as lágrimas de Deus que correm nos rostos dos nossos irmãos, os cristãos perseguidos neste país africano. Obrigado, Catarina, por esse poderoso testemunho. Este país, a Nigéria, como nos vai dizer já de seguida a Kinga Shirstad, que é diretora de projetos da AIS para a África. Este país tem de facto uma imensa diversidade cultural, mas também tem sido marcado, como aliás vimos também ao longo dos últimos anos, por violência, por perseguição, com um foco muito especial na comunidade cristã. Por tudo isto tem sido necessário agir, tem sido necessário avançar com projetos, mobilizar vontades, tal como a Catarina também acabou de dizer. A Fundação AIS tem feito tudo isso e tem mobilizado também os cristãos em todo o mundo para não se esquecerem da Nigéria nas suas orações. A sua atenção agora para as palavras da nossa colega Kinga Shirstad. Le Nigeria est un pays d'une diversité culturelle incroyable, mais depuis 2009, il est marqué par des attaques violentes. Boko Haram, les Fulani, un groupe de nomades musulmans radicalisés, et des enlèvements par des bandits. Et dans le nord, les chrétiens continuent d'être persécutés en raison de leur foi. L'Église y fait un travail incroyable et mise, entre autres, sur le point suivant: le dialogue interreligieux pour briser la spirale de la violence. Pour cela, il faut des formations spécifiques et des séminaires. D'autres nous demandent très concrètement de protéger les prêtres et les religieuses par des systèmes d'alarme ou de clôtures de protection. Mais tous veulent renforcer la présence de l'Église afin que les prêtres et les religieux parviennent là où la souffrance est la plus grande. Ce sont eux qui sèchent les larmes, pas les hommes politiques. L'assistance aux victimes est également primordiale. La guérison de traumatisme, par exemple, nécessite aussi une formation spéciale. Et pour finir, l'Église du Nigeria demande nos prières pour la paix, la guérison et le pardon. Cela implique de penser aux nombreux martyrs qui ont perdu la vie ces dernières années en raison de leur foi en Christ. Nous avons déjà promis de les aider. Pouvons-nous compter sur vous? Un grand merci d'avance. Na semana passada falámos aqui da Serra Leoa, a propósito de uma religiosa polaca, a irmã Diana, que está em missão neste país africano. Ela enviou-nos uma mensagem a explicar o que está a fazer, a contar um pouco também da sua própria história, e hoje vamos escutar o que ela ainda tem para nos dizer mais. Mas antes disso, até para situar os nossos telespectadores, importa explicar um pouco que este é um país, estamos a falar da Serra Leoa, é um país marcado pela guerra, pela violência, e que também por isso, Catarina, e que também isso, aliás, torna o trabalho da Igreja muito importante. Sem dúvida, Paulo. Portanto, e é extraordinário saber que o trabalho de pessoas como a irmã Giana é suportado também, de alguma forma, por nós, através da solidariedade, através do apoio de instituições como a Fundação AIS. E é tanto mais extraordinário, Paulo,
porque a Serra Leoa é, como o Paulo disse, um dos países marcados pelo infortúnio, marcado pela guerra, marcado pela violência. Portanto, durante uma década, entre os anos de 1991 e 2002, a Serra Leoa esteve em guerra e calcula-se que mais de 50 mil pessoas terão perdido a vida e mais de 500 mil terão fugido das suas casas. Portanto, foram anos de enorme violência, em que muitas pessoas foram raptadas, foram mutiladas, foram violentadas. Na semana passada escutámos, aliás, o depoimento de dois homens, ainda jovens, que foram crianças soldado. Sim, e esse é o outro lado negro desta guerra, Paulo, que apesar de ter terminado já há mais de 20 anos, continua de facto a assombrar as famílias, ainda continua presente na vida de praticamente todas as pessoas da Serra Leoa. E é neste contexto de facto tão pesado que surge esta irmã, esta jovem irmã polaca. O seu trabalho é de facto um exemplo de que às vezes com muito pouco é possível fazer toda a diferença, é possível ajudar mesmo a mudar o mundo. Sim, e a irmã Diana, que pertence à Congregação das Irmãs de Jesus Misericordioso, está em Câmbia e tem como missão dar então esperança às pessoas que vivem ali, a começar nas crianças e também, muito especial, junto das mulheres. Crianças e mulheres, dois grupos, digamos assim, particularmente vulneráveis. Sim, particularmente vulneráveis. Portanto, a irmã tenta de facto ajudar as crianças a ler e a escrever e também tem uma particular preocupação com as mulheres, auxiliando-as a lidar com as coisas básicas do dia-a-dia, por exemplo, como cozinhar ou como tratar dos filhos. É preciso, Paulo, nós não nos esquecermos que este é um país muito pobre, portanto a Serra Leoa é muito pobre, onde falta quase tudo o que é básico e a população está muitas vezes entregue à sua própria sorte. E é por isso que o trabalho da Igreja é tão relevante. A Serra Leoa é um dos países que a Fundação AIS acompanha mais de perto. Já sabemos que é um país muito pobre, que viveu uma guerra fratricida, já sabemos que esses 11 anos de violência deixaram muitas marcas que dificilmente se esquecerão. E é aqui que entra a Igreja. Antes de voltarmos ao contacto com a irmã Diana, vamos até à sede da Fundação AIS, na Alemanha, ao encontro de Ulrich Knie. Ele é o responsável de projetos da Fundação AIS para a Serra Leoa e uma das suas preocupações é de ajudar a Igreja, ajudar os padres, as irmãs, a terem condições para poderem cumprir com a sua missão ao serviço deste povo tão sofrido. A Serra Leoa é um país muito pobre. Muitas pessoas ainda estão traumatizadas pelas atrocidades da guerra civil que durou 11 anos e a devastadora epidemia de ébola de 2014 a 2016. A Igreja tem trabalhado incansavelmente para os afetados e para a paz e reconciliação. E também conquistou o respeito da maioria muçulmana da população através do seu empenho na educação escolar e no campo da saúde. Contudo, para além da pobreza, barreiras étnicas, tradições animistas, superstição, primeiros signos de influência islamista vinda do estrangeiro e o crescimento das seitas neopentecostais ainda colocam grandes desafios para a primeira evangelização. Para enfrentar esses desafios, são necessários padres bem formados. Por isso, a Fundação AIS financiou recentemente um curso para formadores do Seminário Maior Nacional. Mas também as capacidades de alojamento e transporte deste seminário precisam urgentemente de ser expandidas. Foi o nosso colega Ulrich Knie, responsável de projetos da Fundação AIS para a Serra Leoa, a fazer-nos um retrato do país e também da importância da ajuda aos padres, às irmãs, que tantas vezes são mesmo a única esperança de populações que estão quase que esquecidas. E é em lugares assim, quase no fim do mundo, que vamos agora encontrar a irmã Diana, a tal jovem religiosa polaca que está em missão em Câmbia. Mas que fazem estas irmãs na Serra Leoa, Catarina? Bom, Paulo, fazem muitas coisas. Portanto, graças à missão da Igreja em Câmbia, há uma escolinha para os mais novos, com cerca já de uma centena de crianças. Mas um dos projetos que mais entusiasma a irmã Diana é, de facto, o Centro da Divina Misericórdia. Portanto, é um espaço aberto a todos, como se fosse uma igreja sempre de braços abertos, pronta a acolher, pronta a abraçar. E é um local onde se organizam retiros, onde as pessoas são ajudadas a crescer espiritualmente na sua fé. Um projeto que é também importante para que a comunidade possa aprender o que significa perdoar, o que significa esquecer essas memórias da guerra. Sim, sem dúvida. E o trabalho, a presença destas irmãs tem tido um impacto muito positivo na vida das pessoas.
na vida da comunidade local, especialmente entre as crianças e os jovens. Podemos dizer que com a presença destas irmãs estabeleceram-se laços de proximidade e de amor, e que de facto o amor passou a falar mais alto nesta zona. O amor aos outros, esse ingrediente tão especial que levou a irmã Diana a deixar de lado o sonho de ter um marido e uma casa grande com jardim e piscina e muitos filhos para abraçar a humanidade num dos países mais pobres do mundo. Vamos escutar a segunda parte então da mensagem desta irmã que quase silenciosamente está a ajudar a fazer uma revolução na Serra Leoa. Uma revolução que só o amor gratuito pode oferecer. But in this place, because we arrived here almost 1 year ago, we have also the plans about this place. We wanted to, in the future, prepare something like center hall, especially for youth people, because on Tyre, when we are lived, people don't have electricity. We have this opportunity that in the evening, almost from Monday to Friday, the youth are coming here, they are studying, and we want to open something like center hall. It will be, I think, a good opportunity for them that can come to us. They can be together with sisters and they can study. Also, we want working together with young women, young girls, and we wanted to teach them how to prepare food, how to I don't know how to put it on the table, the plants, forks, spoons, and other things. Sometimes even we can help them how to take care about children, about themselves. It's good, I think so. It's correct, because they didn't know even the very simple things like how can I use the toilets. They don't know how to use because they don't have it. When I talk one day another congregation, another sisters, and I ask, it's necessary that we build the toilets because people don't use this place. And she said to me that yes, sister, it's very important because when we build, example, the toilets, it's very simple things. We can learn them how to use when they are going to another country, when they are going sometimes to Europe and they use the office, they will know how to use it, these things. So also in this place we have the plans that we wanted to open the nursery kindergarten. This is this word, kindergarten, and my dreams. It's my dreams that the kindergarten will be, how to say, the level of education will be high. It's mean I wanted that the children, when they are finished our kindergarten, they know how to spelling, how to read, how to write. Because I think it's very important, because sometimes when children are coming to us, even the youth are coming to us, and they wanted to study, I ask them, what is your homework? And they show me, and after I ask, what is written here? They didn't know. They don't know how to write, how to read, but they have in their notebook the lesson, but they don't know how to read. So I ask, what is the letter here? They don't know. When I ask, which class are you? And a few days ago, one boy said me, I'm class 6. It's a very difficult situation. They don't know how to read, how to write. So my dreams, my plans is that our kindergarten prepare to children when they are going later, will go to school, they will know how to read, how to write. I think it's very important because plenty people in this place, adults people, they don't know how to read, how to write. Even when we talk with another girls, another women, they said to us that the most important for them is know how to cook, how to wash, how to laundry. But no matter that I don't know how to write. But I think so that
this word in our world in this time is very important. So I hope that will be. I don't know what's more. E da sorridente irmã Gianna, uma polaca na Serra Leoa, vamos agora ao encontro de Michael, também ele polaco. A diferença é que, ao contrário da irmã, ele está ainda na Polónia e não vai para já sair do país. É por isso que podemos dizer que ele não virá a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude. Faltam poucas semanas, mas ele não virá. E porquê? Porque tem de ficar com os seus amigos. Bom, dito assim, até parece que Michael é egoísta, mas não, é que os amigos dele vivem na comunidade Archer e são todos pessoas com algum tipo de deficiência mental. E Michael ajuda-os, conversa com eles, passeia com eles, brinca com eles. Vale a pena ver esta história. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui com as Jornadas Mundiais da Juventude, falando de jovens que não vêm a Lisboa, mas que estão no centro do nosso coração, como Michael, que vamos encontrar na Polónia. Cześć, jestem Michał, jestem z Polski. Opowiem wam o tym, jak każdy mój dzień stał się niezwykły. Studia, kumple, imprezy, randka z narzeczoną stały się dla mnie czymś wspaniałym. Od kiedy zrozumiałem, że to nie jest tylko kolejny dzień mojego życia, ale spotkanie z drugim człowiekiem. Bo życie bez drugiego człowieka jest puste. Zrozumiałem to kilka lat temu, kiedy w moim życiu pojawili się niezwykli ludzie. Adam, Rafał, Alicja, Ola, Marek, Magda i wielu, wielu innych, dzięki którym się zmieniłem. Obecnie żyję w jednym z domów wspólnoty L'Arche. Mieszkam z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Pomagam im w codziennych czynnościach i uczę się od nich, że w życiu najważniejsze jest to, kim jesteś dla drugiego człowieka, a nie kim ważnym jesteś dla świata. Oni nikogo nie udają. Dla nich jesteś tylko dobry albo zły. To właśnie jest ważne. Odnaleźć dobro w sobie i w drugim człowieku. Życzę wam otwarcia na każdego z tych, których spychamy i odrzucamy, bo nie pasują do modnej wizji świata. Oni powiedzą wam, jacy naprawdę jesteście. I would like to be with you in work your day, but I can't. I should stay with my friends because they need me. But we shall be connected through our prayers. E da Polónia, onde conhecemos o simpático Michael, que não vem a Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude, mas que todos os dias faz voluntariado junto de pessoas com algum tipo de deficiência mental, vamos agora até à China, num grande salto no globo, ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação. Os bispos de Macau e de Hong Kong estiveram no continente chinês a convite do governo central. No caso do bispo de Macau, Dom Stephen Lee, este visitou 3 cidades da província de Cantão, tendo aí reunido com outros bispos, sacerdotes e fiéis leigos. O bispo Dom Stephen Lee teve assim a oportunidade de ver em loco como são geridas as dioceses e como é a relação destas com os seus fiéis. Já no caso do bispo de Hong Kong, Dom Stephen Chow, este também a convite do Governo Central esteve em Pequim, mais no âmbito académico, uma vez que está em fase de processo a beatificação do missionário jesuíta Mateus Ricci e o Instituto Mateus Ricci de Pequim recebeu então o bispo de Hong Kong, onde aí foram dadas várias palestras, mas o bispo de Hong Kong não deixou também de reunir com altos dignitários chineses. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente na Diocese de Macau. E assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos então focar a nossa atenção na Nicarágua e vamos falar também das mudanças que ocorreram na direção da Fundação AIS a nível internacional. Fixe este nome, Regina Lynch. Ela é a nova Presidente Executiva Internacional da Fundação AIS. Mas para já, vamos para um breve intervalo. Até já.
Jesus help me obey commandment 6. Icona Ulevi, Icona Jezebel. Oh Lord Jesus help me obey commandment 6. Jesus is the way, Jesus is the truth, Jesus is life, the light in my path. Deliver me from evil, help me overcome. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, yeah. I can say, Jezebel. Oh Lord Jesus, help me obey commandment 6. I can say, Our ultimate end will depend on our decisions. Choosing truth or not, with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Our ultimate end will depend on our decision. My ultimate end, with its power and precision to set us free responsibly for the fullness of love to the end. Set me free, yeah. Deceit and deception. We need divine protection. Divine protection. Deceit and deception. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Deceit and deception. Rescue me. We need divine protection. We need divine protection. Прилетали снаряды туда каждое утро, каждый день, ночь. У нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. Перше, що були чути вибухи,
Почали до нас їхати перші біженці. Більшість матері з дітьми. Після початку війни сиділи вдома, спали в ванні, коли стало небезпечно, ми виїхали з дітками сюди. Перших днів війни якось світ змінився в Україні, і ми всі змінилися. В житті, яке змінилося, мусила працювати також і церква. Ми мусили заклити також і нашу католицьку школу, і семінарії. В ці місця ми постаралися також прийняти біженців. Хтось загубив своїх рідних, хтось був зґвалтований. Ми мали йому їх якось підтримати, зрозуміти і дати то відчуття, що ми разом. Дуже вдячна, що Богу, що ми попали сюди, і що зараз ми в безпеці, і о нас заботяться. Дуже вдячна. Wielki spokój tutaj mam, czuję w Tobie cały świat. Twego serca ruch, jak muzyki rytm, bezpieczeństwo dajesz mi. Chcę móc poczuć świata smak, chcę zobaczyć wiele barw i powietrza łyk. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. Eu sou o Paulo Aito, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. E vamos então até à Nicarágua, o último país tema do programa de hoje. Já na semana passada nós falámos aqui da Nicarágua, o que é um sinal de que alguma coisa não está bem por lá. Hoje a notícia é que os ataques à igreja continuam e, Catarina, em várias direções. Sim, Paulo, podemos dizer dessa forma, portanto, porque nos últimos dias, de facto, nas últimas semanas, têm-nos chegado notícias preocupantes sobre novos incidentes, sobre novos ataques à igreja da Nicarágua. Nomeadamente a dissolução de uma universidade católica, a prisão de mais alguns sacerdotes e até atos de profanação em igrejas, mas não só. Exatamente, portanto, a Igreja Católica da Nicarágua continua debaixo do ataque das autoridades, com a detenção nos últimos dias de pelo menos 3 sacerdotes, o congelamento de contas bancárias em algumas dioceses e de pelo menos um caso de profanação de uma capela em honra de Nossa Senhora de Fátima. Além disso, Paulo, também há 2 semanas o Governo dissolveu juridicamente a Universidade Católica de Manágua. Vamos começar por aí. O Governo dissolveu a Universidade Católica e também mandou encerrar várias instituições de solidariedade. Mas dissolver a Universidade quer dizer o quê? Sim, depois do encerramento de várias ONGs, também a Universidade Católica da Arquidiocese de Manágua não escapou às autoridades e viu de facto a sua existência legal ser extinta por um decreto assinado no passado dia 18 de maio pelo Ministério do Interior. Ou seja, Paulo, a Universidade foi encerrada juridicamente por dissolução voluntária. É este o termo que está a ser usado, ou que foi usado no decreto oficial. O fecho da Universidade é um duro golpe para a Igreja. Sim, sem dúvida, Paulo, porque a Universidade Católica da Arquidiocese de Manágua era responsável pela formação filosófica e teológica dos seminaristas não só locais, mas também de outros países da América Central.
mas de facto este encerramento desta universidade faz parte de uma estratégia mais alargada, mais ampla, porque anteriormente já tinham sido fechadas 17 universidades privadas. Há pouco a Catarina falou não só na prisão de pelo menos mais 3 padres, só nos últimos dias, como também no congelamento das contas bancárias da Igreja. Sim, esse é o outro lado da repressão do governo de Manágua para com a Igreja Católica. Portanto, as contas bancárias de algumas dioceses foram congeladas sob a acusação de branqueamento de capitais. Foi este o argumento usado pelas autoridades. E, segundo diz o próprio Vaticano, através do seu portal de informação, estas ações estão a causar prejuízo ao trabalho de evangelização das instituições eclesiásticas. Já falámos do encerramento compulsivo de uma universidade católica e de outras instituições de solidariedade ligadas à Igreja. Já demos conta da prisão de mais 3 sacerdotes nos últimos dias. Já referimos o congelamento de contas bancárias de algumas dioceses e falta-nos falar ainda dos mais recentes episódios de profanação de templos. Há um caso, Catarina, que gostaria de referir, que ocorreu numa capela dedicada a Nossa Senhora de Fátima. Sim, portanto, é a capela dedicada à Nossa Senhora de Fátima e pertence à paróquia de Santa Ana de Nindiri, em Massaia. O que se sabe, Paulo, é que foi forçada à porta, as pessoas entraram dentro da capela, retiraram o sacrário e deitaram fora, espalhando no terreno à volta as hóstias sagradas. Portanto, tudo isto revoltou a população, que acabou por se juntar em oração e mostrando também desta forma a sua união para com a Igreja na Nicarágua. No início do programa nós escutámos Marta Molina, uma investigadora que está no exílio e que tem documentado os ataques à Igreja Católica na Nicarágua desde abril de 2018. Desde então ela já contabilizou pelo menos 529 ataques, de que se destaca até ao momento a prisão de Dom Rolando Alvarez, o bispo de Matagalpa, 37 padres exilados, 32 religiosas expulsas do país, o confisco de pelo menos 7 edifícios da Igreja, nomeadamente um convento, e o encerramento de diversos meios de comunicação social católicos, incluindo rádios e televisão. Ela, Marta Molina, não tem dúvidas em dizer que a perseguição indiscriminada que está a acontecer hoje em dia na Nicarágua tem dos alvos a Igreja Católica. Ahora, es evidente que la persecución indiscriminada de la dictadura Ortega Murillo en contra de la Iglesia Católica nicaragüense se debe al mensaje de la verdad y a la difusión de la verdad y de la palabra del Evangelio que están realizando los sacerdotes y obispos de una u otra manera. Entonces, la Iglesia es el último bastión que ha quedado en Nicaragua en defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses, denunciando las agresiones y vulneraciones de derechos humanos. Y lógicamente esto no le es grato a la dictadura Ortega Murillo y trata de una u otra manera también de silenciarlo de manera total a cada uno de ellos, pero definitivamente esto no se ha podido lograr de la Iglesia Católica. Foi Marta Molina a dar-nos conta da campanha do governo de Manágua contra a Igreja Católica. Já na reta final do programa de hoje, antes de lembrarmos a importância da ajuda que todos podemos dar aos cristãos perseguidos, por exemplo, da Nicarágua, através do IRS, há 2 informações ainda a dar. Primeiro, que a Fundação AIS mudou de responsável a nível internacional. Depois de vários anos à frente da AIS, Thomas Hein Geldern teve de passar o testemunho por limite de idade para Regina Lynch. Podemos dizer, Catarina, que a Fundação não podia continuar em melhores mãos. Sem dúvida, Paulo. Já conheço a Regina há muitos anos, portanto ela já está na Fundação desde 1980 e desde 2008 era a responsável internacional pelos projetos da AIS. Por isso, além de conhecer os cantos da casa como ninguém, praticamente, ou como poucos os que estão presentes, de facto também ninguém como ela conhece estes problemas, estes anseios, estas dificuldades das comunidades cristãs em todo o mundo.
Nós vamos falar com mais atenção no próximo programa sobre estas mudanças que ocorreram na estrutura internacional da Fundação AIS, mas gostaria de deixar aqui apenas uma nota para a dimensão e a importância do trabalho que é realizado pela Ajuda à Igreja que Sofre e que passa agora a ser coordenado a nível internacional pela Regina Lins. São muitos projetos em muitos países. Sim, todos os anos são cerca de 5 mil projetos em mais de 140 países e só estes dados dá para perceber, dá para imaginar a dimensão da responsabilidade do trabalho da Fundação AIS, que a nível global, que assenta de facto nestas campanhas, nestas ações de sensibilização nos 23 secretariados espalhados pelo mundo, incluindo Portugal, claro, e aliás este nosso programa é de facto um exemplo disso mesmo. Portanto, temos de chegar a mais pessoas, temos de contar o que se passa no mundo, temos de sensibilizar quem nos ouve, quem nos vê, para que, através destas ações, possam também ajudar esta Igreja que sofre no mundo. Portanto, nós somos, de facto, a voz dos cristãos perseguidos, nós somos aqui, em Portugal, a voz da Igreja que sofre no mundo. É isso mesmo. Obrigado, Catarina. Na próxima semana, como disse, vamos voltar a olhar com atenção para estas mudanças na estrutura da Fundação AIS, o que é um bom pretexto também para falarmos de alguns dos projetos mais significativos que têm vindo a ser implementados ao longo dos últimos anos e que fazem a diferença para as sofridas comunidades cristãs. A outra questão que ainda gostaria de lembrar é que no mês de maio decorreu aqui em Portugal uma iniciativa da Fundação AIS de oração ininterrupta do Terço pela Paz. E podemos dizer, em jeito de balanço, Catarina, que foi um grande êxito. É verdade, Paulo, e foi de facto um grande êxito, sem dúvida, esta iniciativa da oração do Terço pela Paz no mundo e, em particular, pela paz na Ucrânia. De facto, juntámos todos os dias pelo menos cerca de 500 de pessoas. Portanto, foi muito bom saber que todos os dias tantas pessoas de norte a sul de Portugal estiveram a rezar connosco por esta intenção que é tão importante neste momento que estamos a viver no mundo. Ao que é possível saber, esta iniciativa juntou desde simples fiéis a comunidades religiosas e até paróquias. Sim, tivemos várias congregações que nos contactaram, mas também tivemos, como o Paulo disse, várias paróquias, colégios, movimentos. Enfim, foi muito bom e eu quero aproveitar aqui esta oportunidade para agradecer a todos por terem participado nesta iniciativa da Fundação AIS, que certamente não será a última. Muito bem. Mesmo só para finalizar o nosso programa, importa ainda lembrar que através da declaração do IRS, que agora estamos todos a entregar, é muito fácil ajudar esta Igreja perseguida no mundo e isto de forma gratuita e muito eficaz. E ajudar, Catarina, esta Igreja de que já tanto falámos hoje aqui no nosso programa. É isso mesmo, Paulo, e é importante relembrarmos também aqui uma vez mais que esta é uma forma muito simples, muito prática e que sem que isso nos custe um cêntimo sequer de ajudar a Igreja perseguida no mundo. Portanto, através da doação de 0,5% do nosso imposto à Fundação AIS. Basta fazer uma cruz na nossa declaração de IRS e já está a ajudar a Fundação AIS. Podemos, com esse dinheiro recolhido, poderemos, sem dúvida, ajudar alguns dos países que mencionámos hoje aqui no nosso programa. Como dissemos, são países onde a Igreja está a sofrer, onde a Igreja é perseguida e onde a Igreja necessita da nossa ajuda e nós temos, de facto, este compromisso de ajudar esta Igreja que sofre e, por isso, obrigada desde já por apoiar a Fundação AIS. É isso mesmo, fazendo uma cruz na sua declaração do IRS, está a ajudar a suportar a cruz do sofrimento dos cristãos no mundo. Para não ter dúvidas sobre como se preenche a declaração do IRS com esta consignação para a Fundação AIS, nós preparamos um pequeno explicador que vamos ver já de seguida. A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si. É um gesto simples e rápido, através do qual pode ajudar sem ter que gastar. O donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida, não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim, ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas e insira o NIF da Fundação AIS 505 152 304. Muito obrigado.
E assim como uma informação útil sobre a declaração do IRS e a ajuda que isso pode significar para os cristãos perseguidos no mundo, chegamos ao fim do programa desta semana. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, diretora da AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E já sabe, eu conto consigo sempre aí, desse lado, na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.